O sol poente de Lisboa tingia o Tejo de um vermelho sangue, como se o rio soubesse dos segredos que Ana carregava no peito. Ela estava parada na ponte 25 de Abril, o vento salgado do Atlântico chicoteando seus cabelos pretos e cacheados, que dançavam como as ondas furiosas abaixo. Aos 32 anos, Ana era uma mulher de contrastes, professora de literatura na Universidade de Lisboa, com olhos castanhos profundos que devoravam livros antigos de Camões e Fernando Pessoa, mas um coração que se encolhia diante de qualquer sussurro de afeto. Seu casamento com Miguel, um arquiteto pragmático de 35 anos, era como aqueles azulejos frios nas paredes das casas antigas de Alfama, belos por fora, mas rachados por dentro, escondendo umidade e solidão. Naquele instante, enquanto o tráfego rugia ao seu redor, o telefone vibrou em sua mão como um presságio. O nome na tela a fez congelar: Sofia. Fazia 10 anos desde que se viram pela última vez, naquela noite chuvosa em Coimbra, quando as duas, ainda estudantes, trocaram um beijo roubado sob o aqueduto romano, um beijo que Ana atribuíra ao vinho verde e à euforia da juventude. Sofia, com sua risada como o som de um bandolim afinado, havia partido para Porto, levando consigo sonhos de ser pintora e deixando Ana com um vazio que ela preenchera com lições de moral e conveniências sociais. Ana? É você? Meu Deus, sua voz. Ainda soa como o fado que cantávamos escondidas no chiado. A voz de Sofia era um vendaval, cheia de calor e urgência, como se o tempo não tivesse passado. Eu preciso de você. Agora. Estou em Lisboa por uma exposição Minhas Pinturas, finalmente. Mas algo aconteceu. Meu carro quebrou na estrada para o Algarve e eu tenho que ir para lá amanhã. Uma viagem que planejei sozinha para pintar as falésias. Vem comigo? Só nós duas, como nós velhos tempos. Por favor. Ana sentiu o mundo inclinar-se. O coração martelava como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. Miguel estava em uma conferência em Madrid, a casa vazia esperava com seus silêncios acusadores. Sofia, eu. Não posso simplesmente, mas as palavras morreram na garganta. Havia algo na voz da amiga, uma rachadura, uma súplica, que ecoava as noites em que Ana acordava suando, sonhando com toques que nunca ousara nomear. Tudo bem. Eu vou. Na manhã seguinte, o trem para o sul partiu da estação Santa Apolónia com um assobio melancólico, carregando Ana para o desconhecido. Ela vestia um casaco de lã azul, herdado da avó lentejana, e carregava uma mala pequena com livros de poesia e um frasco de perfume de jasmim, o mesmo que usava naquela noite em Coimbra. O compartimento era apertado, cheirando a café forte e pastéis de nata recém-comprados. Sofia esperava na plataforma de Faro, com o sol do Algarve beijando sua pele morena, os cabelos loiros curtos e desgrenhados pelo vento, e um sorriso que iluminava mais que o céu sem nuvens. Aos 32 anos, Sofia era uma força da natureza, artista plástica cujas telas capturavam a alma de Portugal, os vinhedos dourados do Douro, as saias rodadas das mulheres de Minho dançando em festas de São João. Mas seus olhos verdes, outrora travessos, agora carregavam sombras, como se as tintas que usava para pintar o mundo tivessem manchado sua própria alma. Elas se abraçaram sem palavras, os corpos se reconhecendo antes das mentes. Você veio, murmurou Sofia, inalando o perfume de Ana como se fosse oxigênio. Eu pensei que você diria não. Como sempre. O carro alugado, um Fiat antigo pintado de vermelho como as ruas de Belém, ronronou pela estrada costeira, serpenteando entre oliveiras centenárias e campos de laranjeiras que exalavam um doce cítrico no ar quente de maio. O Algarve se desdobrava como um quadro vivo, praias de areia branca em lagos, grutas azuis esculpidas pelo mar em Benagil e vilarejos de casas caiadas onde o cheiro de sardinhas grelhadas pairava como uma promessa de festas eternas. Na primeira noite, elas se hospedaram em uma pousada modesta em Sagres, no extremo sudoeste, onde o cabo de São Vicente, o fim do mundo antigo, se erguia como um sentinela contra o Atlântico. O quarto era simples, com paredes de cal e um terraço de azulejos que dava para o oceano infinito. Sofia abriu uma garrafa de vinho de Alentejo, tinto e robusto, e elas se sentaram no chão, pernas cruzadas, como faziam na juventude. Brinda à viagem inesperada, disse Sofia, erguendo a taça. Seus dedos roçaram os de Ana, um toque elétrico que fez o ar crepitar.
Ana desviou o olhar para o mar, onde gaivotas gritavam como almas perdidas. Por que agora, Sofia? Por que me chamar depois de tanto tempo? A pergunta saiu mais afiada do que pretendia, cortando o silêncio como uma navalha. Sofia baixou a taça, os olhos fixos na espuma das ondas. Porque eu estou morrendo por dentro, Ana. Meu estúdio em Porto. É um cemitério de telas inacabadas. E há alguém, uma mulher, Clara, que eu amei ou pensei amar. Ela me traiu com um colecionador de arte em Lisboa. Eu a vi, Ana, em um café no bairro Alto, rindo nos braços dele. E eu? Eu corri. Para cá. Para você. As palavras caíram como pedras no poço do peito de Ana. Traição. A palavra ecoava em sua própria vida, no casamento que se desfazia como um bordado antigo sob a chuva. Ana estendeu a mão, tocando o braço de Sofia. A pele era quente, viva, como a terra do Alentejo após a seca. Eu também tenho medos, Sofia. Coisas que enterrei. Elas conversaram até a lua subir, o fado ecoando de um rádio distante na pousada, Amália Rodrigues cantando de ausências e saudades. Naquela noite, deitada na cama estreita ao lado de Sofia, que dormia agitada, Ana sonhou com Coimbra novamente. O beijo, o gosto de vinho e lágrimas, e uma voz sussurrando "Fique comigo". Acordou com o coração acelerado, o corpo de Sofia curvado contra o seu, um abraço inconsciente que parecia o destino se entrelaçando. Os dias se desenrolaram como um novelo de lã fiado pelas mãos de uma tecelã minhota. Elas exploraram as falésias de Marinha, onde o vento levava como lobos ancestrais, e Sofia pintava furiosamente traços de azul e ouro capturando a fúria do mar. Ana lia poemas de Sofia de Mel Brainer em voz alta, sua voz tremendo nas estrofes sobre o amor como um farol na neblina. Em uma tarde em Carvoeiro, sob o sol que dourava as peles como pão fresco, elas nadaram nas águas cristalinas, rindo como crianças, os corpos roçando acidentalmente em uma dança aquática. Você é mais bonita do que eu lembrava, confessou Sofia, emergindo com gotas como diamantes nos cílios. Ana corou, o rubor subindo como o vinho em suas veias. Mas as sombras se insinuavam. Uma carta chegou por correio na pousada, de Miguel, breve e cortante. Onde você está? Volte logo. Precisamos conversar. Ana escondeu-a no fundo da mala, mas o peso a seguia como uma maldição. Sofia, por sua vez, recebia mensagens de Clara, implorando perdão, que ela deletava com fúria, mas que deixavam marcas invisíveis. O amor em Portugal é como o fado, disse Sofia uma noite, enquanto comiam cataplana de mariscos em uma taverna à beira-mar, o vapor subindo como fantasmas. Doloroso, mas inevitável. Você ama alguém e isso te quebra. Na sexta noite, em uma gruta escondida perto de Albufeira, iluminada apenas por lanternas de papel e o luar filtrado pelas rochas, elas dançaram ao som de um violão tocado por um pescador local. Os quadris se moviam em uníssono, as mãos se entrelaçando, e por um momento, o mundo se reduziu à respiração uma da outra. Sofia parou, o rosto a centímetros do de Ana, os lábios entreabertos como uma prece. Eu te amo desde Coimbra, Ana. Sempre amei. Mas você escolheu o seguro, e eu? Eu fugi para não te arrastar comigo. As palavras foram um soco, um bálsamo, uma confissão que rasgou o véu da ilusão. Ana recuou, o coração em chamas. E eu? Eu me casei para esquecer, Sofia. Para ser normal. Mas todo dia eu sinto sua falta como se fosse uma ferida aberta. Elas choraram ali, abraçadas contra a rocha úmida, o mar testemunhando o desabrochar de uma verdade há muito sufocada. Mas o amanhecer trouxe a realidade, o trem de volta a Lisboa partia em 2 dias, e com ele, as vidas separadas. O sol nascente de Albufeira lambia as colinas como um amante relutante, tingindo de rosa os telhados de terracota das casas caiadas. Ana acordou com o cheiro de pão quente da padaria vizinha infiltrando-se pela janela aberta, misturado ao sal do mar e ao perfume residual de Sofia, que dormia ainda ao seu lado. A confissão da noite anterior pairava no ar como névoa matinal, densa, inescapável, bela em sua fragilidade.
Sofia se mexeu, os olhos verdes se abrindo devagar, e por um instante, elas se olharam sem palavras, o silêncio tecendo uma ponte sobre o abismo dos anos perdidos. Buenos dias, minha poeta, murmurou Sofia, a voz rouca de sono e emoção, estendendo a mão para traçar o contorno do rosto de Ana. O toque era leve como uma pluma de gaivota, mas carregado de promessas não ditas. Ana capturou os dedos, beijando-os suavemente, um gesto que as fez rir nervosamente, quebrando a tensão como ondas em uma praia serena. Vamos ao mercado, sugeriu Sofia, saltando da cama com a energia de quem pinta o amanhecer. Comprar figos frescos e queijo de cabra, como as avós faziam no interior. O mercado de Lolé era um caos sensorial, um coração pulsante do Algarve, barracas de frutas reluzentes sob toldos listrados, o aroma de alho e coentro misturando-se ao perfume de rosas silvestres colhidas ao raiar do dia. Mulheres de lenços coloridos regateavam com veemência, suas vozes e quando como canções folclóricas de trás os montes. Sofia barganhava por um cesto de amêndoas torradas, rindo quando a vendedora, uma senhora de rugas como mapas antigos, piscava e dizia: para o amor, leve também romã, simboliza a fertilidade do coração. Ana observava, o peito apertado de uma alegria que não sentia há anos. Em Miguel, as compras eram listas frias, aqui era uma dança, uma celebração da vida portuguesa em sua essência crua e generosa. De volta à pousada, elas prepararam um piquenique à moda alentejana, pão de milho crocante, azeitonas pretas marinadas em orégano e um jarro de água de laranjeira fresca. Sentadas na areia de uma praia deserta perto de Porches, com o Atlântico lambendo preguiçosamente a costa, Sofia desenhou Ana no bloco de esboços. Fique quieta, ordenou, os olhos semicerrados em concentração. O lápis dançava na página, capturando não só os traços, o nariz arrebitado, as sardas sutis no colo, mas a essência, a vulnerabilidade nos ombros curvados, a força nos lábios que recitavam versos como orações. Você é minha musa perdida, confessou Sofia, mostrando o desenho. Ana tocou o papel, lágrimas brotando. E você é o mar que me assusta e me chama. A conversa fluiu como o rio Guadiana, agora subterrâneo, agora revelado. Sofia falou de Clara com uma honestidade que doía. Ela era fogo, Ana, apaixonada, imprevisível, como as danças de carnaval no Ribatejo. Mas me queimou. Eu a vi como salvação, mas era só espelho do meu próprio caos. Ana ouviu, o coração se partindo pela dor da amiga, mas também por inveja sutil, Clara ousar o que ela temera. Meu casamento, começou Ana, as palavras engasgando como espinhos de figueira. Miguel é bom, Sofia. Ele constrói casas que duram séculos, como os castelos de Óbidos. Mas nós construímos paredes, não portas. O dia se estendeu em uma tapeçaria de momentos roubados, uma caminhada pelas falésias onde cabras selvagens pastavam entre flores silvestres, o vento carregando o canto distante de um pastor chamando o rebanho, uma visita a uma fábrica de cerâmica em Quarteira, onde artesãos moldavam pratos com motivos de galos de Barcelos, símbolos de fé e proteção. Sofia comprou um azulejo pintado com duas mulheres de mãos dadas sob uma oliveira, para lembrar, disse, pendurando no pescoço de Ana como um talismã. À tarde, elas se deitaram na rede da varanda, balançando ao ritmo das cigarras, e Ana leu em voz alta de mensagem de pessoa: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Sofia chorou baixinho e Ana a consolou, os braços ao redor dela como raízes entrelaçadas. Mas o conflito se aproximava como uma tempestade do Atlântico. Naquela noite, durante o jantar em uma adega de Porches, vinhos de Monimbo testados em taças de cristal, harmonizados com porco preto assado e batatas doces, o telefone de Ana tocou. Miguel? Ela atendeu no banheiro, o azulejo frio contra as costas. Ana, o que está acontecendo? Uma amiga viu você com uma mulher em Faro. É Sofia? Aquela Sofia? A voz dele era um trovão contido, misturando ciúme e mágoa. Eu? É só uma viagem, Miguel. Para pintar, para relaxar. Mas as mentiras soavam ocas, como o oco de uma noz seca. Sofia notou a palidez ao retornar. Ele sabe? Ana assentiu, desabando na cadeira. Ele sempre soube, no fundo.
Eu sou um livro aberto para ele, previsível, seguro. Mas com você. Elas saíram para o terraço, o ar noturno carregado de jasmim e segredos. Sofia acendeu um cigarro, hábito português antigo, proibido mas persistente, e exalou fumaça em anéis que o vento dissipava. Clara me mandou uma mensagem hoje. Ela quer voltar. Diz que foi um erro, que me ama. As palavras caíram como uma lâmina. Ana sentiu o ciúme como azedo na boca, misturado ao vinho. E você? Vai perdoá-la? Sofia apagou o cigarro, os olhos fixos nas estrelas que pontilhavam o céu como confetes de São João. Eu não sei, Ana. O amor não é uma tela que se pinta e apaga. É como o fado, você canta a dor até que ela se torne beleza. Elas caminharam pela praia escura, os pés afundando na areia úmida, o mar sussurrando absolvições. De repente, Sofia parou, puxando Ana para si. O beijo veio como uma onda inevitável, suave no início, depois urgente, salgado de lágrimas e mar. Não era luxúria, mas redenção, lábios que se reconheciam como portos após tempestade. Elas se separaram ofegantes, as mãos ainda unidas. Isso muda tudo, sussurrou Ana. Mas a traição maior espreitava. No dia seguinte, enquanto exploravam as grutas de Benagil de barco, o capitão, um homem idoso de bigode grisalho e sotaque algarvio espesso, contou lendas de sereias que encantavam marinheiros, roubando corações para o fundo do mar. Sofia riu, mas Ana viu o telefone dela vibrar, uma foto de Clara, nua nos braços do amante, enviada como punhalada final. Sofia empalideceu, o barco balançando como seu mundo. Ela quer me destruir, murmurou, jogando o aparelho no mar com um grito primal. Ana abraçou ali, no balanço das águas, enquanto gaivotas circundavam como testemunhas aladas. A volta à pousada foi silenciosa, o sol da tarde agora opressivo. Sofia se trancou no quarto, pincéis voando em uma tela nova, duas figuras nas falésias, uma se afastando, a outra estendendo a mão, cor sangrando em vermelho e azul. Ana bateu à porta, mas a dor era uma muralha. Horas depois, Sofia emergiu, os olhos inchados mas resolutos. Eu escolho você, Ana. Mas e você? Vai trair sua vida por mim? A pergunta pairou como uma maldição de bruxa das serras. Ana pensou em Miguel, na casa em Lisboa com seus livros e silêncios, e no vazio que a consumia. Eu não sei como, admitiu. Mas eu quero aprender. Naquele entardecer, elas assistiram ao sol se pôr em Sagres, no farol que marca o fim da terra. O vento carregava o cheiro de ervas selvagens e Sofia cantou um fado improvisado, voz trêmula. Ó amor que vens do sul, leva-me contigo, pois sem ti sou naufrágio. Ana se juntou, harmonizando baixinho, e pela primeira vez, sentiu o amor não como prisão, mas como asas, frágeis, mas capazes de voar sobre o abismo. A brisa noturna de Sagres carregava o sussurro das ondas como um segredo ancestral, enquanto as luzes do farol varriam o horizonte em arcos de esperança. Ana e Sofia voltaram para a pousada de mãos dadas, os dedos entrelaçados como videiras em uma treliça alentejana, resistindo ao vento que tentava separá-las. O beijo na praia havia sido um portal, abrindo caminhos que Ana temera trilhar por uma década, mas agora, no quarto iluminado por uma lâmpada de azeite que tremulava como uma alma indecisa, o peso da realidade se assentou. Sofia se jogou na cama, exausta da fúria criativa, as mãos manchadas de tinta como estigmas de sua batalha interna. Eu traí Clara de volta, não traí? Perguntou Sofia, a voz um fio tênue. Beijando você, escolhendo isso. É vingança ou verdade? Ana sentou-se ao lado dela, traçando padrões invisíveis na colcha bordada com motivos de flores do Algarve, papoilas vermelhas e malmequeres que simbolizavam paixão e memória. Não é traição se o coração já partiu, respondeu Ana, e quando uma máxima que lera em um romance de José Saramago, onde o amor era um rio que contorna obstáculos, mas nunca para. Clara te feriu primeiro. E Miguel? Ele e eu somos amigos mais que amantes. Um arranjo confortável, como um café da manhã sem surpresas. Sofia se ergueu, os olhos verdes flamejando como esmeraldas ao sol. Mas e se for mais?
E se ele te amar de verdade, Ana? Você merece mais que migalhas. A conversa se estendeu até a madrugada, entre goles de medronho, licor forte de frutos silvestres, típico das serras algarvias, que aquecia o ventre mas não o frio da dúvida. Elas compartilharam histórias da juventude, as noites em Coimbra roubando frutas dos pomares, dançando fado em tabernas enfumaçadas onde o ar cheirava a gin e saudade, o dia em que Sofia pintou o retrato de Ana à beira de Mondego, capturando um sorriso que ninguém mais via. Você era minha luz, confessou Sofia. Eu parti porque te amava demais para te prender a uma vida de olhares desviados. Ana chorou então, lágrimas quentes traçando sulcos no rosto, salgadas como o mar que as cercava. Eu me casei para provar que era normal, Sofia. Para calar a família, os vizinhos de Alfama com suas línguas afiadas como facas de ourives. Mas todo Natal, quando cantamos canções de janeiras, eu penso em você. Elas se abraçaram, os corpos moldando como peças de um puzzle antigo, e dormiram assim, entrelaçadas, o sonho tecendo fios de um futuro incerto. O dia seguinte amanheceu com uma chuva fina, típica do outono precoce no sul, transformando as estradas em riachos de barro vermelho. Elas decidiram explorar o interior, dirigindo para o barroco de Silves, a cidade moura com sua catedral gótica erguendo-se como um dedo acusador ao céu. O castelo, com muralhas de arenito avermelhado, era um labirinto de memórias, laranjais perfumados onde mouros outrora cultivavam ciência e poesia. Sofia comprou um chale de linho bordado à mão, drapejando nos ombros de Ana como uma rainha. Para te proteger das tormentas, disse, beijando sua testa. No almoço, em uma tasca familiar, elas devoraram a sorda lentejana, pão embebido em azeite e alho, coroado com ovos poché e coentros frescos, um prato que contava histórias de fome e abundância, de terras áridas que florescem com paciência. Portugal é assim, refletiu Ana, mastigando devagar. Duro por fora, mas com um coração que transborda. Sofia sorriu, mas seu telefone, recuperado de um pescador local que o pescara das águas, vibrou com uma ligação de Clara. Ela atendeu, longe o suficiente para que Ana não ouvisse, mas o tom, suplicante, depois furioso, cortava o ar como vidro quebrado. Quando voltou, Sofia estava mudada, os ombros tensos, o riso forçado. Ela quer me ver em Lisboa. Diz que terminou com ele, que foi um lapso. Ana sentiu o ciúme como uma pontada, afiada como as espadas em exibição no Museu de Silves. E você acredita? Sofia hesitou, o silêncio uma traição sutil. Parte de mim quer. Ela me deu anos de paixão, Ana. Loucura, brigas, reconciliações como fados épicos. Mas você. Você é paz. O conflito irrompeu na estrada de volta, sob a chuva que agora caía em lençóis grossos, os limpadores do carro batendo como um coração acelerado. Você ainda a ama, acusou Ana, as mãos apertando o volante até os nós embranquecerem. Eu vejo nos seus olhos, aquela faísca que não acende por mim. Sofia rebateu, lágrimas misturando-se à água no para-brisa. E você? Vai voltar para Miguel como uma boa esposa, fingindo que isso não aconteceu? Que nosso beijo foi só vinho e mar? O carro derrapou em uma curva, parando à beira de um penhasco onde o Atlântico rugia abaixo, faminto. Elas saíram, a chuva encharcando vestidos e almas. Eu te traí, Ana, gritou Sofia sobre o trovão. Não com o corpo, mas com o coração dividido. Claro é veneno, mas eu bebo mesmo assim. Ana a empurrou, não com raiva, mas desespero, os punhos moles contra o peito dela. Então vá. Deixe-me aqui, como fez em Coimbra. Mas Sofia puxou de volta, o abraço feroz sob a tempestade, corpos tremendo não só de frio. Não. Eu escolho nós. Mas preciso de tempo para cortar os laços. A reconciliação veio devagar, como o sol rompendo as nuvens ao entardecer. Elas dirigiram em silêncio até uma ermida isolada em alto, uma capela branca dedicada a Nossa Senhora da Encarnação, onde peregrinos deixavam flores e preces. Dentro, o ar cheirava a cera de vela e incenso, e elas acenderam uma para as confissões não ditas. Perdão, sussurrou Sofia, ajoelhando-se. Ana se juntou, as mãos unidas em oração secular. Eu também.
Vamos devagar, como o vinho envelhecendo em adegas do Douro. Naquela noite, em uma festa local de verão tardio, apesar da chuva, os algarvios dançavam com teimosia ibérica. Elas se misturaram à multidão em uma praça de paralelepípedos, lanternas chinesas balançando como estrelas caídas. O rancho folclórico tocava modas de Monchique, saias rodopiando em cores vivas, e Sofia puxou Ana para a roda, ensinando passos que vinham do sangue. Riram até doer a barriga, o suor misturando-se às últimas gotas de chuva, e em um canto escuro, sob uma oliveira centenária, trocaram outro beijo, este de promessa, não de despedida. Mas a traição de Clara não era o fim. No dia seguinte, uma carta chegou por correio expresso, fotos de Sofia e Ana na praia, tiradas por um espião contratado por Clara, com uma nota venenosa. Você acha que pode me roubar? Lisboa saberá de tudo. O pânico se instalou como uma névoa fria. Sofia amassou o papel, os olhos flamejando. Ela quer me expor, minha arte, minha vida, tudo. Ana sentiu o chão se abrir, sua posição na universidade, a família conservadora em Évora, Miguel com seu orgulho ferido. Corremos? Perguntou, a voz um sussurro. Não, decidiu Sofia, com a ferocidade de uma leoa do Alentejo. Enfrentamos. Juntas? Elas passaram a tarde planejando, caminhando pelos pomares de medronheiros onde frutos vermelhos prometiam licor e cura. Ana ligou para Miguel, a voz firme pela primeira vez. Precisamos falar. Sobre nós. Sobre tudo. Ele concordou, surpreso mas aliviado, marcando um encontro em Lisboa. Sofia, por sua vez, escreveu um e-mail para Clara. Acabou. Não por vingança, mas por amor verdadeiro. Viva a sua vida, eu vivo a minha. À medida que o sol se punha, tingindo os medronheiros de fogo, elas se sentaram sob uma árvore, compartilhando um figo maduro, doce e pegajoso, símbolo de fertilidade nas lendas portuguesas. Isso é o começo, disse Ana, limpando o suco dos lábios de Sofia com o polegar. Ou o meio de algo maior. Sofia sorriu, os olhos brilhando como o Tejo ao luar. Mas no fundo, ambas sabiam, o verdadeiro alto trau viria em Lisboa, onde as confissões ecoariam pelas ruas de pedra como um fado que não se cala. O trem para Lisboa serpenteava pelas colinas do Alentejo como uma cobra preguiçosa, carregando Sofia e Ana de volta à capital com o peso de segredos semi-enterrados e esperanças florescendo como papoilas em campo seco. A paisagem mudava devagar, do dourado árido do sul para os vinhedos ondulantes, onde uvas moscatel amadureciam sob o sol impiedoso, prometendo vinhos doces como beijos roubados. Ana olhava pela janela, o reflexo de seu rosto sobreposto às videiras, pálido, mas com um brilho novo nos olhos, como se o Algarve tivesse lavado a poeira da rotina. Sofia, sentada ao lado, folheava um caderno de esboços cheio de retratos delas duas, uma em Silves, rindo sob a chuva, outra na gruta de Benagil, abraçadas contra as ondas. Essas vão para a exposição, murmurou, traçando um coração ao redor de um desenho. Não mais sombras. Mas o telefone dela vibrou novamente, uma mensagem de um galerista em Lisboa. Clara cancelou o apoio à sua mostra. Diz que você a traiu publicamente. A traição se ramificava como raízes de sobreiro, profunda e persistente. Sofia rangeu os dentes, o maxilar tenso como corda de viola. Ela quer-me afundar antes de eu nadar. Ana apertou sua mão, os dedos frios apesar do calor do vagão. Então nadamos juntas. Minha voz na universidade tem peso, eu falo com o diretor. O trem parou em Évora e elas desceram para esticar as pernas na estação antiga, onde o ar cheirava cortiça recém-colhida e pão de rala, doce de amêndoas que as avós alentejanas faziam para festas de batizado. Um vendedor ambulante ofereceu uma fatia e elas compartilharam, o açúcar grudando nos lábios como cola para almas. Lembra das festas de São Martinho em Coimbra, riu Sofia, limpando o canto da boca de Ana. Vinho novo e castanhas quentes, e nós jurando eternidade. De volta ao trem, a conversa virou para o futuro, tímida, como um primeiro passo em dança folclórica. E se eu divorciar? Perguntou Ana, a palavra divórcio soando estrangeira em sua boca, como um verso de poeta exilado. Sofia hesitou, o coração dividido entre alegria e medo. Você faria isso?
Por nós? Ana assentiu, mas o dúvida era um verme na maçã. Miguel esperava em Lisboa e, com ele, a teia de obrigações tecida ao longo de anos. Jantares com colegas em Belém, viagens a Sintra nos fins de semana chuvosos, onde castelos de conto de fadas escondiam infelicidades reais. Lisboa as recebeu com seu abraço caótico, o tráfego de elétricos amarelos tilintando nas 7 colinas, o cheiro de bifanas grelhadas misturando-se ao perfume de jacarandás em flor. Elas se hospedaram em um apartamento alugado no Chiado, o mesmo bairro de suas juventudes, com livrarias onde essa de Queiroz ainda sussurrava sátiras e cafés onde intelectuais debatiam o destino da nação. O espaço era pequeno, paredes forradas de azulejos com cenas de pescadores e sereias, uma varanda de ferro rendilhado dando para o mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como um lençol de safira. Na primeira noite, Ana foi sozinha ao encontro com Miguel, no Rocio, sob a estátua equestre de D. Sebastião, o rei perdido que Portugal ainda lamenta em lendas. Ele estava lá, alto e magro, o casaco cinza impecável, os olhos azuis turvos de confusão. Você mudou, Ana. Brilha. Eles caminharam pelo terreiro do Paço, os arcos iluminados refletindo no chão de calçada portuguesa, mosaicos que contavam histórias de terremotos e renascimentos. Eu te amo, disse ele, parando sob um lampião. Mas não como antes. Não como você merece. A confissão dele veio como bálsamo. Ele tivera um caso anos atrás, com uma colega de trabalho a Madrid, um segredo que o corroía. Somos amigos, Ana. Deixemos isso ser o suficiente. As lágrimas vieram para ambos, não de dor, mas de liberação, como o fado que chora para curar. Eu encontrei alguém, admitiu Ana, a voz firme. Sofia. Sempre foi ela. Miguel sorriu tristemente, beijando sua testa como um irmão. Vá. Seja feliz. Portugal precisa de mais amores verdadeiros. Eles se despediram com um abraço, e Ana voltou ao apartamento com o coração leve, como se tivesse deixado uma casca velha na ponte 25 de Abril. Sofia esperava com uma mesa posta, bacalhau à brás fumegante, salada de tomates com orégano fresco e uma garrafa de verde de vinho regional de Lisboa. Como foi? Ana contou tudo, as palavras fluindo como o Tejo em maré alta. Sofia ouviu, os olhos marejados, e então, num impulso, puxou Ana para uma valsa improvisada pela sala, ao som de um fado tocando no rádio, Dulce Pontes cantando de amores impossíveis que se tornam possíveis. Somos livres, sussurrou Sofia, girando-a até o riso explodir. Mas o idílio foi interrompido ao amanhecer. Clara apareceu na porta do apartamento, o rosto pálido como giz, os cabelos ruivos desgrenhados como chamas apagadas. Sofia, por favor. Eu errei. Aquelas fotos. Foram raiva. Eu te amo. A voz dela era um lamento, e quando as queixas de Amália em noites de bairro alto. Sofia congelou na porta, o passado batendo como uma onda traiçoeira. Ana, da cozinha, sentiu o pânico subir. Era a traição encarnada, o fantasma que poderia roubar sua felicidade recém-nascida. Clara, vá embora, disse Sofia, mas a voz tremia. Clara caiu de joelhos, agarrando a barra da saia dela. Lembra de Barcelona? Das noites em que pintávamos nudos uma da outra, bebendo sangria até o sol nascer? Isso não pode acabar assim. As memórias fluíram, paixões febris, viagens pela Costa Basca, discussões que terminavam em reconciliações ardentes. Sofia olhou para Ana, pedindo socorro silencioso. Eu escolhi Clara. Escolhi a paz. Clara se ergueu, os olhos flamejando de fúria. Paz? Com ela? Aquela covarde que se escondeu atrás de um marido por 10 anos? As palavras acertaram Ana como chicotadas, reabrindo feridas. Ela avançou, a voz um rugido contido. Saia. Você não sabe nada de amor, só de posse, como um colecionador egoísta. Clara riu amargamente, jogando um envelope no chão, convites para a exposição de Sofia, rasgados ao meio. Sem mim, sua arte morre. Pense nisso. A porta se fechou com um estrondo, deixando o ar carregado de veneno.
Sofia desabou no sofá, soluçando. Ela tem razão. Minha exposição depende de contatos dela. Sem isso, sou nada. Ana abraçou, roçando os cabelos dela com os lábios. Você é tudo. Vamos lutar, com sua arte, minha voz, o amor que construímos. Elas passaram o dia em reclusão, cozinhando caldo verde reconfortante, couve e batata em caldo fumegante, prato de invernos lisboetas e planejando contra-ataques. Sofia contataria outros galeristas, Ana escreveria um artigo para o Jornal Público sobre artistas mulheres subestimadas. À noite, no Miradouro, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes, elas fizeram uma promessa sob as estrelas. Se o mundo nos trair, nós nos temos, disse Sofia, entrelaçando os dedos de Ana com os seus. Mas o alto trau se aproximava, a abertura da exposição em uma semana, onde Clara prometia aparecer e expor não só a arte, mas os segredos. As ruas do Chiado fervilhavam com o burburinho pré-noite, o aroma de castanhas assadas misturando-se ao perfume de livros velhos das montras da Bertrand, a livraria mais antiga do mundo. Sofia e Ana caminhavam de braços dados, uma ousadia sutil em uma cidade que, apesar de seu cosmopolitismo, ainda sussurrava julgamentos em cafés escondidos. Era a véspera da exposição Falésias do Coração, o nome que Sofia dera à série inspirada na viagem, e o estúdio no bairro Alto pulsava com atividade, telas sendo penduradas por assistentes, o cheiro de terbentina e café forte impregnando o ar como um elixir de criação. Sofia estava radiante, apesar da sombra de Clara. O vestido verde esmeralda que usava realçava seus olhos, e os brincos de prata, herança de uma tia minhota, tilintavam como sinos de festa. Olha isso, disse ela, apontando para uma tela central, duas silhuetas entrelaçadas nas falésias de marinha, o mar abaixo como um tapete de safiras agitadas. É nós. Não mais escondidas. Ana tocou a moldura, o coração inchando de orgulho e medo. Seu artigo no Público saíra naquela manhã, Mulheres pintando a alma de Portugal, elogiando Sofia como uma voz fresca no cânone artístico luso, e já gerava buzz nas redes, com compartilhamentos de intelectuais de Coimbra a Porto. Mas o conflito latejava como uma veia exposta. Mensagens anônimas chegavam ao celular de Sofia, escândalo na arte, amante traída revela tudo. Clara, em sua vingança, vazara rumores para blogs de fofoca lisboetas, pintando Sofia como a vilã de um melodrama fadista. Ela quer-me queimar na praça pública, murmurou Sofia, enquanto ajustavam as luzes no estúdio. Ana, com sua mente de professora, traçou um plano, convidar influentes, o diretor da universidade, críticos de arte, até uma deputada do Bloco de Esquerda conhecida por defender direitos LGBTQ+, em Portugal. Transformamos veneno em vinho, disse Ana, beijando a nuca de Sofia, um gesto que a fez tremer de desejo contido. A abertura aconteceu em uma quinta-feira chuvosa, o tipo que faz Lisboa brilhar como joia molhada, os paralelepípedos reluzindo sob guarda-chuvas pretos. A galeria, um espaço moderno no cais do Sodré com paredes de vidro dando para o Tejo, encheu-se de gente. Artistas de cabelos desgrenhados, colecionadores em ternos italianos, jornalistas com cadernos ávidos. Sofia circulava como uma rainha, o sorriso profissional mascarando o pânico, enquanto Ana, em um vestido preto simples com chale de renda de Vila do Conde, recebia cumprimentos pelo artigo. Você capturou a essência dela, disse um crítico idoso, erguendo uma taça de Porto Tawny. É fado visual, dor e beleza. O vinho fluía, harmonizado com petiscos de queijo da Serra da Estrela e enchidos de fumados, e a música, um quarteto de fado contemporâneo, tecia um fundo melancólico. Sofia fez seu discurso no centro da sala, voz firme apesar do tremor. Estas falésias são metáforas de nós, portugueses, erudidas pelo tempo, mas eternas no espírito. Elas me ensinaram a confessar, a amar sem medo. Os aplausos foram um rugido e Ana, nós fundos, sentiu lágrimas quentes. Era o triunfo de sua musa, o florescimento de uma semente plantada no Algarve. Então Clara entrou. Vestida de vermelho sangue, como uma matadora entourada, ela cortou a multidão como uma navalha, o rosto uma máscara de fúria controlada. Bravo, Sofia, disse alto o suficiente para cabeças virarem. Pinturas de traição. Como você roubou o meu coração e o deu a ela.
Murmúrios se espalharam como fogo em palha seca, celulares saíram de bolsos, gravando o escândalo. Sofia empalideceu, o copo de vinho tremendo em sua mão. Clara, por favor. Não aqui. Mas Clara prosseguiu, voz venenosa. Perguntem a ela sobre Barcelona, sobre promessas quebradas. Ou sobre Ana, a casada que finge ser santa. O salão congelou, olhares cravados nelas como flechas. Ana avançou, o coração martelando como tambores de rancho folclórico. Chega, gritou, a voz ecoando nas vigas expostas. Clara, seu amor era posse, não paixão. Você traiu primeiro, com mentiras e manipulações. Sofia escolheu a verdade, comigo. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar da chuva no vidro. Clara riu, um som cortante como vidro. Verdade? Vocês são o escândalo que Portugal finge não ver, duas mulheres em uma cidade de machos e mães devotas. Mas a deputada, uma mulher de 50 anos com olhos de aço, interveio. Basta. Aqui celebramos arte, não ódios. Clara, saia ou chama segurança. A multidão murmurou aprovação, o público já tuitava ao vivo, transformando o confronto em debate sobre amor e liberdade em Portugal moderno. Clara saiu, porta batendo como um trovão, deixando um rastro de olhares compassivos. Sofia desabou nos braços de Ana, soluçando baixinho. Acabou. Minha carreira. Mas o galerista se aproximou, abraçando-a. Não, querida. As vendas explodiram. As pessoas amam um drama autêntico, é o nosso fado. Críticos aplaudiram, compradores arremataram telas e até o diretor da Universidade de Ana piscou. Orgulho de você, colega. Isso inspira. Naquela noite, de volta ao apartamento, com chuva martelando o telhado como aplausos tardios, elas brindaram com o resto do Porto. Você me salvou, disse Sofia, os lábios roçando os de Ana em um beijo lento, profundo, não de urgência, mas de gratidão eterna. Nós nos salvamos, corrigiu Ana, traçando o contorno do rosto dela à luz de vela. Elas fizeram amor devagar, corpos se entrelaçando como rios em delta, sussurrando promessas em português antigo. Meu coração é teu, como o Tejo ao mar. Os dias seguintes foram um redemoinho de mídia, entrevistas no Jornal de Notícias, convites para painéis sobre a arte que era em Porto, até um documentário proposto pela RTP sobre amores lésbicos na cultura portuguesa, de Safa contemporâneas. Miguel enviou flores, lírios brancos de Sintra, com uma nota: seja feliz. Amigos para sempre. Clara desapareceu, rumores diziam que partira para Madrid, carregando suas próprias sombras. Sofia vendeu a tela central para um museu em Évora e Ana pediu uma licença sabática para coescrever um livro, Confissões nas Falésias, memórias entrelaçadas de sua jornada. Elas passeavam pelo chiado de mãos dadas agora, abertamente, inspirando olhares curiosos que se tornavam sorrisos. Em uma tarde de sol, no Jardim da Estrela, sob araucárias centenárias, Sofia ajoelhou-se com um anel de ouro simples, gravado com azulejos minúsculos. Casa comigo? Não por lei, mas por alma. Ana, rindo através das lágrimas, disse sim, selando com um beijo que fez pombos voarem em pânico alegre. O outono em Lisboa se instalava como um manto bordado, folhas de plátano caindo nas calçadas do Príncipe Real como confetes de uma festa eterna. 6 meses após a exposição, Sofia e Ana haviam tecido uma vida nova das linhas soltas do passado, um apartamento maior em Alfama, com varanda de onde se via o castelo de São Jorge erguendo-se como guardião de amores antigos. As paredes, outrora nuas, agora exibiam azulejos restaurados de cenas pastoris e as telas de Sofia, não mais só falésias, mas interiores íntimos, 2 mulheres lendo à luz da abajur, dançando em cozinhas cheias de vapor de caldo verde. O casamento não foi grandioso, à portuguesa, uma cerimônia civil discreta no registro de Cascais, seguida de uma festa em uma quinta no Estoril, com mar ao fundo e o som de ondas como bênção. Convidadas eram poucas, família seletiva de Ana, que engolira o divórcio com suspiros de Deus, escreve direito por linhas tortas, amigos de Sofia de Porto, com violas afinadas para fados originais, Miguel, presente com um brinde sincero, ao amor que não se explica, só se vive.
Clara não foi convidada nem mencionada, seu silêncio era a paz merecida. Naquela noite, sob estrelas que piscavam como olhos cúmplices, elas dançaram descalças na grama úmida, saias rodando como em romarias de Nossa Senhora da Agonia. Sofia sussurrou ao ouvido de Ana: "Lembra do que dessa viagem?" Meu telefonema desesperado? Ana riu, o som leve como brisa de verão. Foi o começo do nosso fado, doloroso, mas nosso. Elas cortaram um bolo de noiva à moda minhota, camadas de massa folhada com creme de ovos e canela, o doce grudando nos dedos como memórias pegajosas. Os meses se desdobraram em rotina abençoada, manhãs com café e pastéis de Belém na cama, tardes em que Ana lecionava e Sofia pintava, inspirada pela musa que agora era esposa. Viajaram para o Douro no outono, colhendo uvas em vinhas familiares, os pés roxos de mosto, rindo enquanto pisavam em lagares de pedra, revivendo rituais ancestrais. "Aqui, o vinho nasce da terra e do suor", disse Sofia, lambuzando o rosto de Ana com suco. "Como nosso amor, da dor e da luta." Mas a humanidade da história não era só rosas, havia espinhos sutis. Ana lidava com olhares na universidade, a professora que escolheu o caminho estreito, sussurravam alguns, mas respondia com aulas sobre amor em literatura portuguesa, de Camões a Agostina Bessa Luís, provando que o afeto que era tão luso quanto o fado. Sofia enfrentava críticas de puristas da arte, muito pessoal, pouco universal, diziam resenhas no Expresso. Mas ela retrucava com novas exposições em Coimbra e no Porto, onde o público, jovens de cabelos rainbow e avós de lenços tradicionais, aplaudia a vulnerabilidade. Uma carta chegou um dia, de Clara, endereçada a ambas. "Eu parti para Brasil, para pintar as praias de Salvador. Encontrei paz no Axé, longe das sombras. Desejo felicidade, de verdade, agora." Era o fechamento, uma traição perdoada no tempo, como chuvas que fertilizam a terra. Ana leu em voz alta para Sofia, na varanda de Alfama, com o Tejo murmurando abaixo. "Ela cresceu", comentou Sofia, exalando fumaça de um cigarro raro. "Como nós." O clímax da jornada veio em uma gravidez inesperada, não biológica, mas de criação. Elas adotaram uma menina de 5 anos de um orfanato em Setúbal, órfã de uma mãe fadista que morrera cedo demais. Chamaram-na de Maria, como as virgens das romarias, e sua chegada trouxe caos alegre, noites de canções de embalar misturadas a fados suaves, manhãs de desenhos tortos nas telas de Sofia, aulas de Ana sobre o mar que canta histórias. Maria, com olhos castanhos como os de Ana e cachos loiros como os de Sofia, uniu-as em uma família tecida de paciência e risos. Anos depois, em uma viagem de volta ao Algarve, o círculo se fechando como uma concha de Benagil, elas pararam nas falésias de Marinha, Maria correndo à frente com um cesto de conchas. Sofia ergueu uma câmara antiga, capturando o trio contra o horizonte. 3 silhuetas, mãos dadas, o sol poente dourando tudo. "Isso é o curso mudado", disse Ana, beijando a têmpora de Sofia. "De confissões alegado." O fim não era BKCH, mas humanamente perfeito. Um amor que, como Portugal, resistira a terremotos, invasões e silêncios, florescendo em resiliência. Elas voltaram para casa ao som de um fado no rádio do carro. "Tudo o que sonhei, realizei no teu olhar." E no peito de cada uma, a certeza, a viagem inesperada não terminara, era eterna, como o Atlântico que lambia as costas de sua nação amada.